Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma aula de cálculo numérico, né, computacional. E até então a gente viu uma sequência de conteúdos aí razoáveis, né, para a disciplina. Começamos lá de sabendo se o problema, tentando entender, né, qual é o problema que o computador vai causar, que ele não vai fazer os cálculos corretamente, né, porque ele vai ter um erro lá de arredondamento, truncamento, vai ter alguns outros problemas associados. E aí, depois de entender erro, calcular erro absoluto e relativo, a gente e entender como é que o número é representado na máquina para gerar esses erros, né? A gente seguiu para começar a estudar os métodos, né? Mais propriamente dito. E aí esse estudo dos métodos, a gente falou um pouco de bisseção e Newton, que são os principais métodos de solução de raízes de equações, certo? Então aqui a gente está trabalhando com representação dos números no computador. Vou aumentar um pouquinho mais a letra. A representação dos números no computador, né? Erros associados. E aí a gente começou a implementação, né, o estudo de métodos raízes, né, para encontrar raízes de equações, raízes ou soluções de equações. E aqui a gente viu dois métodos, né, bissecção e Newton. São dois métodos, um que eu considero o mais simples, né, e o outro que eu considero aqui um pouco mais aplicado. A gente usa bastante ele. Existem muitos outros métodos, certo? Mas a gente focou nesse aqui. Aí entramos depois disso, né, no série de Taylor. E como consequência, né, de alguma maneira, tudo isso dentro do conceito de equações diferenciais. Então, ali vimos derivadas numéricas, integrais numéricas, e simulação de equações diferenciais. Eu ainda vou voltar para equações diferenciais, certo? Porque, pelo menos é minha expectativa que a gente consiga juntar todo esse conhecimento num ponto só. Acaba sendo também raiz de equações, mas eu não vou usar esses dois métodos. Tem alguma coisa que vai entrar quando eu começar a falar sobre o próximo assunto. Né? E aí vimos também interpolação, né? Dentro de interpolação, interpolação polinomial. Dentro de interpolação polinomial, Lagrange, forma de Lagrange. Subir aqui um pouco. Então esse é o conteúdo aplicado até agora, né? Aqui em Lagrange a gente basicamente queria trazer um pouco, né, da capacidade de encontrar uma equação
que representasse um conjunto de pontos. Então aqui dentro de interpolação, seja polinomial ou não, a gente queria encontrar uma equação que representasse um conjunto de pontos. E o meu objetivo aqui é que a gente consiga estender isso para o caso geral, certo? Como é que a gente consegue encontrar polinômios, equações exponenciais e logarítmicas, ou o que quer que seja. Obviamente vai ter uma restrição, não é o caso geral ainda, mas como é que a gente consegue formatar, resolver problemas multivariáveis? Porque aqui a gente encontrava um polinômio em função de uma única variável. Então tudo isso aqui que eu coloquei, certo? E todas essas representações, em princípio, são o que a gente chama de monovariáveis. Ou seja, eu só resolvo um problema de uma única variável, certo? Então, meu objetivo agora é que a gente seja capaz de trabalhar num caso multivariável. Ou seja, nós temos ou queremos resolver problemas com várias variáveis. Obviamente a gente vai começar pelo caso simples, certo? Que é o caso linear, e não deve se estender para o caso não linear, exceto com uma particularidade, certo? Então aqui que a gente vai tentar trabalhar são problemas lineares nos parâmetros. Ou seja, se eu consigo colocar de uma maneira que vire uma multiplicação e uma igualdade com um número, ou seja, um número vezes uma variável mais um número vezes uma variável. Se eu consigo colocar nessa forma aqui, né, A vezes X mais B vezes Y igual a C, se eu consigo colocar nessa forma de multiplicação e igualdade, né, eu consigo aplicar o método, ou o conjunto de formulações que eu vou apresentar aqui, certo? Então vamos começar definindo o que são equações ou sistema de equações lineares. O sistema de equações lineares, eles podem ser representados de uma forma genérica assim. Ou seja, aqui eu mostrei uma equação, né? Ax mais by mais igual a c. E o caso geral, certo? Para, como eu falei, né, várias variáveis e tal. Eu tenho x1, x2, x3, x4, xn, não importa. Esse aqui é o caso geral de representação de sistemas lineares. Eu tenho coeficientes, que eu vou chamar de A, certo? Todos esses azinhos aí eu vou chamar de coeficientes. A, vou botar IJ, onde I é o índice de linhas, certo? E o J é o índice de colunas. Então, I vai ser, por exemplo, I igual a 1, que significa linha 1, primeira equação, certo? E J é a coluna, ou seja, ele estará associado à variável, certo? Se ele é x1, x2, x3, por exemplo. Então, é o A, que está na equação 1, por exemplo, associado à variável 1. Então, eu vou deixar isso claro aqui, né? Então, aqui eu vou chamar de coeficientes.
Empurrar isso aqui um pouquinho mais para lá. Então o A e J são os coeficientes, onde, né, I está relacionado com a equação, é o número da equação, equação 1, 2, 3, 4, 5, e J está associado à variável. Então, como eu falei, né, A e J, A11, por exemplo, como vocês podem enxergar aqui, A11 é o A que está na linha 1, ou seja, que pertence à equação 1 e que está multiplicando a variável x1. A12 é o coeficiente que está na equação 1 e que multiplica a variável 2. O A13 é o coeficiente que está na equação 1, que multiplica a variável 3. E assim sucessivamente, certo? O BI meu BI, ele vai ser o valor, né, o resultado, digamos assim, o que está do outro lado da igualdade. Então, de alguma maneira, ele estará associado ali. Depois eu faço uma expressão geral, porque a gente vai colocar isso num formato matricial, certo? E o BI é o que não multiplica nada, né? Então ele é um termo, vamos chamar de independente, né? Sei lá, da igualdade. E os valores de x, né? Xi, quer dizer, xj nesse caso aqui, são as variáveis. Eu coloco assim porque não vai ter letra do alfabeto suficiente para resolver, por exemplo, os esforços que tem no estádio de futebol, sei lá. Então a gente bota x1, x2, x3, até a quantidade de variáveis que forem necessárias para resolver o problema. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho um sistema de equações que vai ter coeficientes, vai ter esse termo depois da igualdade, né? Que ele vai estar sozinho, sem multiplicar nada, e eu vou ter as variáveis. E se eu conseguir colocar o problema, qualquer problema, certo? Nesta forma aqui, os métodos de solução desse tipo de problema podem ser aplicados, certo? Ou seja, tudo agora está na nossa capacidade de colocar um problema qualquer nesse formato, e uma vez que a gente coloca nesse formato, a gente vai utilizar os métodos numéricos que eu vou passar aqui, certo? Então, nosso próximo passo agora é pegar essa equação que eu acabei de colocar e representá-la na forma matricial, certo? Então, vou apagar aqui. Então, o que eu quero é pegar aquele sistema, né, que pode ser expresso dessa maneira, como equações, e colocá-lo nessa forma, na forma matricial. Então, como é que a gente faz essa equivalência? Em geral, eu simplifico da seguinte maneira, certo? O meu A maiúsculo, ele vai ser tudo o que é conhecido e multiplica algo desconhecido.
A maneira que eu tento assim que seja mais geral para representar o que a gente precisa, certo? Então o A vai ser tudo o que é conhecido, certo? E que multiplica algo desconhecido. Eu vou ter o B. Quem é o B? Tudo que é completamente conhecido, não multiplica nada desconhecido, certo? Tudo o que é conhecido e totalmente conhecido, certo? Não multiplica nada, não tem nada desconhecido nesse B, certo? É completamente conhecido. E o x, o valor de x, por sua vez, vai ser tudo o que é desconhecido. Então, eu não sei o que é. Sei lá, eu não sei qual vai ser a minha ação contra o coronavírus. Então, é desconhecido. Se ele é desconhecido, ele vai ser uma variável. Eu quero saber qual vai ser a potência do ar-condicionado para eu ter o melhor conforto térmico. Isso é desconhecido. Então, se eu preciso conhecer através da resolução daquela equação, certo? Eu obrigatoriamente preciso colocar isso como variável, isso é x, certo? Não, o x é tudo que é desconhecido e eu quero encontrar. De alguma maneira, a temperatura que eu colocar no controle, por exemplo, que é conhecida, vai fazer com que o meu ar-condicionado leve isso em consideração e regule a temperatura do local. Então, essa coisa desconhecida estará ali no meu problema, na minha equação diferencial, no meu sistema de equações, como algo desconhecido, certo? Eu devo ressaltar aqui que essa forma é largamente utilizada, certo? Isso aqui que eu estou colocando é muito utilizado em vários algoritmos, certo? Essa forma e até a metodologia de colocar nessa forma, certo? Uma vez que você consegue colocar nessa forma, você praticamente consegue resolver qualquer problema. E todo o restante, praticamente, parte disso aqui. Então, esse aqui é o fundamento para resolver computacionalmente praticamente qualquer problema, certo? Então, esse é o fundamento mais importante que a gente pode aplicar para resolver sistemas multivariáveis, problemas multivariáveis, e é a base para o caso não linear também, certo? Esse fundamento aqui, ele é importante. Então aqui eu coloquei, né, o que é A, o que é X, o que é B, e coloquei aqui também uma forma, né, geral, que é uma forma simplificada, obviamente, do sistema de equações que está ali. Então, se eu quiser aplicar isso, o que eu vou fazer? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão lembrar que eu defini esses coeficientes como variável, né? E como equação. Então aqui, se vocês pararem para observar, aqui eu tenho a equação 1, né? A equação 2, a equação 3, a equação n. Aí eu tenho aqui, baixar mais um pouquinho aqui. Aí aqui em cima, né, eu tenho a variável 1, né, a variável 2, a variável 3 e a variável n. Certo? A gente está tentando representar aqui na forma de um sistema de equações. Então, isso aqui a gente associou, certo, a uma variável que eu chamei de i, que i pode ir de 1 até n, e uma outra variável que eu chamei de j,
que pode também ir de 1. Eu botei N, né, mas, enfim, poderia ser M, mas vamos assumir que a gente tem a mesma quantidade de equações por enquanto, certo? Ou seja, eu vou ter a mesma quantidade de variáveis e equações, que é o mínimo que a gente precisa para utilizar lá os nossos conceitos de álgebra linear, certo? Então, o que vai acontecer agora é que eu vou precisar colocar no formato matricial que eu coloquei ali no retângulo, né? Então eu vou ter uma matriz A, e esse A, coincidentemente, obviamente por motivos facilitadores, vão ter todos os coeficientes A, né, separados por linhas e colunas. Certo? Vou pegar todos esses coeficientes A aqui e vou colocar numa única matriz, que eu vou chamar de matriz A. Então percebam aqui que ele está organizado por linha e coluna, certo? E aqui se aplica o mesmo que eu coloquei lá em cima, que é linha 1, linha 2, né? Linha 3, linha N. Ou seja, o A1 que está na linha 1, coluna 1, vai para a linha 1, coluna 1, nessa minha representação nova aqui. Né? I e J. 3 e N. Né? Então lá do meu sistema de equações eu tenho isso aí. Aí eu tenho o meu X, certo? O meu X, ele também vai ser separado, né? E como eu falei, o meu I, o índice I, era o índice que dizia, ou o índice J, quer dizer, era o índice que separava as variáveis, né? Então, coluna 1, 2, 3, 4, então aqui eu pego todos os valores de X e coloco num vetor X para representar todos eles. E aí, por último, né, eu tenho o vetor B. Por enquanto estou representando como vetor, né, mas que é colocado dessa maneira. Então, se você parar para observar, tem uma grande similaridade, né, inclusive nas posições que a gente colocou, para montar a matriz A, que é teoricamente a mais difícil, que eu nem considero difícil, mas seria a mais difícil de representar de todos as três representações, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer no sistema linear, né, para que eu consiga aplicar as soluções que eu, pelo menos a solução que eu vou apresentar primeiramente, né, tem um problema, represento esse problema na forma de sistema de equações. Beleza. Depois que eu representei esse problema na forma de sistema de equações, eu posso representá-lo na forma matricial. Quando eu represento esse problema na forma matricial, eu posso estender aqui os conceitos de álgebra linear. Então, lá em álgebra linear, a gente tem algumas propriedades e relações que a gente pode aplicar aqui nesse sistema para resolver. Então, se parar para pensar aqui, né, eu tenho esse sistema aqui, que é uma operação matricial. E aí, como é que eu resolvo esse problema? Né? Como é que eu resolvo o meu sistema? Eu, basicamente, vou ter aqui um produto entre uma matriz e um vetor, ou pode ser até uma matriz e uma matriz, certo? Eu não mostrei como é que coloca o X no formato matricial, mas independe a solução que eu vou mostrar aqui. Eu tenho esse problema aqui, né? E eu quero resolver, eu quero encontrar o valor
de x, que é o que me importa, né? Quem é o valor de x? Como eu falei, né, a gente está aqui representando de uma maneira. Deixa eu tirar aqui. Ó. A gente quer representar de uma maneira que o x ele vai virar tudo que é desconhecido. Ele é o desconhecido da coisa aqui, né, dessa equação. O a e o b são conhecidos. Então eu preciso, o que eu quero de fato é como é que eu junto tudo isso que eu conheço para encontrar aquilo que eu não conheço. Como é que fica isso? Como é que eu encontro essa solução daquilo que eu não conheço? Então, isso tudo é representado nessa variável que a gente está chamando de x. Como eu encontro x? Então eu precisaria entender como funciona uma operação matricial, certo? Por isso que eu coloquei álgebra linear aí. Então, no quase detalhe total, certo? O que vai acontecer é que eu tenho esse problema, ax igual a b, e eu quero isolar x. Se isso aqui fosse não uma matriz, né, mas se fossem se fossem escalares, um problema de equação de primeiro grau, o que eu iria fazer, né, é uma coisa bem simples. X é igual a b dividido por a. Será que eu posso aplicar esse mesmo conceito em álgebra linear? Quase da mesma maneira, certo? Vou até fazer uma retrospectiva aqui de algumas operações matriciais, certo? Eu tenho aqui, agora, vetores e matrizes, certo? Então, como eu tenho vetores e matrizes, eu tenho que fazer operações matriciais. O que eu fiz ali, de passar o A dividindo, não pode ser assim, eu não passo o A dividindo, né? O que eu faço, na verdade, é dividir ambos os lados por A. Então, como a divisão por A é a operação inversa da multiplicação por A, eu cancelo o A, né? O A deixa de fazer parte do lado esquerdo do X. Então eu tenho que pensar da mesma forma quando eu vou fazer operações matriciais. Qual é a operação inversa da multiplicação matricial, da multiplicação de A por X? Então é essa operação inversa chamada inversa matricial, que eu vou representar aqui A elevado a menos 1. Ora, se isso aqui é uma balança, né, uma igualdade, então o que está do lado esquerdo está em equilíbrio com o que está do lado direito. Se eu fiz uma operação inversa de um lado, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado para ficar igual. Então, se eu multiplicar em ambos os lados pela inversa de uma matriz, eu vou basicamente de um lado cancelar a matriz, né, porque a operação de uma matriz por sua inversa dá uma matriz identidade, que é o elemento neutro da operação matricial, certo? Então tudo isso aí, o A, pega aqui o A menos 1 vezes A, vai dar identidade, certo? Essa matriz de identidade, ela é o elemento neutro da multiplicação matricial. Elemento neutro é aquele que é café com leite, certo? Ele não faz nada. Então, significa que aqui eu vou ter a identidade vezes x. E a identidade vezes x é igual ao próprio x. Certo? E do outro lado eu não posso fazer nada, porque eu não tenho como saber o que vai acontecer nessa operação inversa vezes b. Certo? Mas, no final das contas, para eu encontrar o meu x, certo? Pensando na perspectiva de álgebra linear, é multiplicar a inversa da matriz A vezes B. E aí eu encontro x, que é o equivalente, né, no caso escalar, a pegar B e dividir por A. Só que aí, onde é que está o problema aqui?
Aqueles que já pagaram álgebra linear devem ter utilizado um método chamado que utiliza cofatores, né? Que aí você pegava a matriz, aí você usava lá nessa matriz uma propriedade, né? E aí chegava até uma matriz 2x2 ou 3x3, aí calculava o determinante, tal, aí encontrava o cofator, e em algum momento você encontrava a solução. Então, essa solução que normalmente é vista lá em álgebra linear, ela tem um custo computacional muito alto, certo? Então, normalmente não vai ser o método que vai estar implementado lá no computador. O computador não vai resolver daquela maneira. Não vai chegar assim, vou fazer uma inversa matricial, usa cofatores para calcular a inversa. E normalmente não é nem sensato fazer a inversa, inclusive. Porque na hora que você faz a inversa, você primeiro faz a inversa e depois você faz a multiplicação matricial. O ideal mesmo, era já ter a solução de x. Então, qual é a solução que normalmente o pessoal utiliza para resolver o x? Já resolveu o x. Ou seja, em uma metodologia que já resolve diretamente o x. Obviamente, essa solução é computacional, então ela vai seguir um algoritmo, uma sequência de passos. Mas o objetivo final é já resolver direto o x, sem precisar fazer o cálculo da inversa. É já calcular a solução x. Certo? Então, o que a gente está procurando de fato, ao aplicar os nossos conhecimentos de cálculo numérico, é resolver já o x da melhor maneira possível, de maneira que o computador não precise gastar muito tempo para resolver aquela solução. Por quê? Porque conforme a evolução da humanidade, a gente tem chegado a problemas cada vez mais complexos, que é preciso cada vez mais resolver matrizes maiores, com problemas mais complexos, maiores e mais custosos computacionalmente. Então, mesmo que a solução ela seja simples, quando você vai, eu preciso calcular. Bom, você pega um software como o AutoCAD da vida, ou um engine de jogos, por exemplo, você quer fazer um jogo. Toda vida que ele vai, por exemplo, fazer um braço se movimentar nessa engine, ou você faz uma filmagem e você quer ver o cabelo do personagem lá em 3D se movimentando como se fosse real, você está pegando para cada pixel, pega aí, 1080p, você tem, sei lá, 1080 vezes 720 vezes, né, pixels, que você vai ter que resolver um algoritmo desse aqui, de álgebra linear, para fazer a transformação desse ponto e colocar no outro ponto. E isso é cálculo para não acabar mais. Então, se eu vou aplicar agora em larga escala, resolver problemas, cada ponto estrutural, usar diferenças finitas, elementos finitos, por exemplo, para você simular a flexão de uma viga, flambagem e outros pontos também para o pessoal de engenharia civil, ou para o pessoal de mecânica, você quer fazer uma análise fluidodinâmica, ver a distribuição de temperatura num determinado corpo, porque as máquinas eletromecânicas, por exemplo, você vai fazer manutenção, ou você quer desenvolver, projetar uma máquina. Se você fizer uma simulação computacional dessa máquina, ela vai bombear um fluido, por exemplo, vai ter uma distribuição de temperatura na máquina, vai ter a vibração, vai ter toda uma questão que envolve essa máquina, né? E isso tudo tem muito cálculo, muita álgebra linear aí,
que pode ser também representado com álgebra linear, né, soluções e tudo mais, que vai complicar, né? Então, se a gente não tiver um algoritmo eficiente para resolver esse problema, aquilo ali não vai funcionar, a gente não vai ter nenhuma solução, né? Daí a grande importância dos algoritmos que a gente vê em cálculo numérico, né? E o primeiro algoritmo que a gente vê, né, é um dos muitos. Existem várias maneiras de você resolver esse problema de maneira eficiente, cada um mais eficiente que o outro, né? Mas normalmente a gente tenta focar em métodos que nos ajudem a entender como implementar qualquer outro método. Então, o básico que a gente tem que fazer é colocar no formato matricial, ou no formato específico, né? E depois aprender a seguir uma sequência de passos. Se a gente entender esse, a gente consegue, de alguma maneira, ir adaptando esse conhecimento até implementar os outros métodos que são um pouco mais complicados, né? Então, vamos agora afunilar para tentar resolver esse caso, né? Esse problema, encontrar o x de uma maneira menos custosa computacionalmente. E um dos métodos, certo, que a gente pode usar para ser melhor do que o problema de cofatores, não é o melhor dos melhores, certo? É um método que eu posso dizer que é talvez simplista, é o método da eliminação gaussiana. Então veja que eu vou tentar explorar a eliminação gaussiana de uma maneira que ele seja aplicável a problemas reais, certo? Quando eu falo problema real, é você poder resolver um problema estrutural, equações diferenciais, encontrar parâmetros de equações diferenciais, encontrar soluções de problemas, equações, polinômios interpoladores, caso geral, certo? Vou tentar, de alguma maneira, chegar num problema que seja numa solução que possa ser aplicada de maneira geral. Então, vou tentar fazer isso com a eliminação gaussiana e vou pensar, se houver tempo suficiente, eu tento estender isso também para outros métodos, certo? Então aqui, esse método da eliminação gaussiana, basicamente, consiste em você transformar a matriz A em uma matriz triangular superior, e depois que eu fizer isso, eu aplico uma equaçãozinha que resolve o problema. Ela, inclusive, pode ser utilizada para fazer o que a gente chama de fatoração, que é outra coisa que você vê em álgebra linear. Mas não do jeito que eu vou mostrar aqui, certo? Do jeito que eu vou mostrar aqui, eu vou aplicar o jeito que eu vou fazer aqui, eu vou usar para solução de equações, certo? Então eu posso usar para fatoração, certo? Com algumas adaptações, ou eu posso usar para solucionar sistemas de equações lineares. E para que eu possa solucionar, né, essas equações lineares, eu vou ter um método, né, um algoritmo. Que aí o algoritmo vai passar por alguns passos, talvez mais simplistas aqui, porque, enfim, não é uma coisa que, em princípio, na definição é tão complicado. Então eu vou, de alguma maneira, fazer permutação entre as linhas e subtração entre linhas e linhas, certo? Até que eu consiga encontrar uma triangular superior. Então eu vou fazer essas operações de permutação em linha e subtração de linhas e multiplicação por constantes. Vou fazer essas duas operações até
encontrar uma matriz triangular superior. Triangular superior. Uma vez que eu encontrar essa matriz triangular superior, eu vou aplicar uma equaçãozinha, né, bem simples, que vai me dar a solução final do meu problema com a eliminação. Então essa matriz triangular superior, ela tem que ficar nessa forma aqui, certo? Então vou fazer operações em linhas e colunas, subtração, tal, e vou encontrar uma matriz triangular superior nessa forma. Obviamente, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, essa matriz aqui, antes de mais nada, né, ela é a junção de A e B, certo? Então, eu vou criar aqui uma matriz A+, chamar ela de A+ aqui, e aí ela vai ser o que a gente chama de concatenação, a junção de A e B, certo? É botar uma do lado da outra. O que tem A, pega toda a matriz A e bota toda junta do lado de B, certo? De maneira que B fica assim, né, nos elementos da matriz A, certo? E aí a gente, chegando nesse valor, né, nessa matriz, fez as permutações em coluna, encontrou essa matriz triangular superior, que vai ficar nessa forma. A gente finalmente aplica essa equaçãozinha. Então essa equaçãozinha aqui pode ser estendida para o caso geral, aqui está só para o caso 4, porque o tamanho da matriz é 4. Mas ela vai ajudar aqui a gente a encontrar os valores de x. Ou seja, juntei as duas matrizes, primeiro passo. Depois fiz a operação, várias operações até que a matriz fique triangular superior. E aí, finalmente, apliquei essa equação aqui, eu consegui resolver o meu problema usando a eliminação de Gauss, certo? Aí só para deixar mais claro como é que vai ser feito, né, essas operações de permutação em linha e coluna, eu vou definir aqui duas equações base para fazer essa operação, certo? E aqui, uma delas eu vou fazer assim, L, I, lembrando que I é a minha linha, né? Vai ser igual a LI mais MIJ vezes LJ. Então, MJ vai ser um multiplicador, certo? Onde MJI vai ser igual a AJI dividido por AI. Então, se a gente aplicar isso a cada linha, né, a gente começa aqui nessa coluna, certo? E depois vai aplicando na linha 1, linha 2, linha 3, que é a linha abaixo, né? Na verdade, linha 2, linha 3, linha 4. Depois que eu fizer isso nessa, aí depois eu vou para a segunda, né? E aplico na linha 3 e na linha 4. E aí, por último, eu venho aqui para a última linha, né? E aplico, ou na última coluna e aplico na última linha. Então essa fórmula aqui, né, vai ser realizada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que você consiga torná-la triangular superior, e depois você vem aqui e resolve com essa solução. Obviamente isso para uma matriz 4x4, certo? Se você usar
uma matriz maior, porque o problema é maior, não importa, certo? O que importa é que você saiba que você está percorrendo todas as linhas, todas as colunas, e aí resolve esse problema todo. Então eu vou finalizar, né, esse vídeo, ele já está bem longo para explicar a teoria, por que a gente tem soluções de equações, equações lineares, né? E aí no próximo vídeo eu faço exemplos, dependendo do tempo que a gente tiver, para resolver essas equações e entender um pouco melhor como fazer essa aplicação. E aí a gente pode depois trabalhar algum problema real, né? Como é que a gente vai colocar isso aqui na prática, de fato, em um problema mais de engenharia, certo? Então, até o próximo.